Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Sem mais delongas, gostaria de convidar os amados a abrirem a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqueles que encontrarem, por gentileza, se coloquem em pé. Assim está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pai, graças te damos por esta palavra rica e poderosa. Ministra aos nossos corações na unção do teu Santo Espírito, para que venhamos ser abençoados pelo mover da tua glória que se encontra nesse lugar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Epístola de Hebreus, no capítulo 11, ela descreve sobre fé, e depois ela nos apresenta uma galeria de grandes homens que viveram através da fé, que viveram pela fé. Quem abre essa galeria é justamente Noé. Noé tornou-se o primeiro exemplo de fé, através da sua vida, através do seu trabalho, através de tudo que ele realizou. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem bem a vida de Noé, o chamado, a vocação e a contribuição que ele trouxe à sua geração. Mas o que chama a minha atenção, e gostaria de partilhar convosco, sentindo total direção da parte de Deus, para transmitir essa mensagem como de fato uma mensagem divina, é que Noé passou aproximadamente 120 anos pregando, pastor, e ninguém se converteu. Um dia nós estávamos no seminário, o meu seminário foi o regime interno na cidade de Recife, 4 anos confinados, sem acesso à TV, mas uma experiência árdua, porém gloriosa, porque nos dedicamos totalmente ao estudo da palavra, então não tenho do que reclamar, somente agradecer. Mas juntamente com os amigos seminaristas, um deles disseram: olha, eu acho que Noé foi o pior pregador da história. E aquilo nos deixou assustados. E eu tive a curiosidade de perguntar: mas por que, ao seu ver, Noé foi o pior pregador da história? E ele de imediato me respondeu: porque ele passou 120 anos pregando e ninguém se converteu. E eu fiquei pensando, até que de repente eu recebo esse pensamento da parte de Deus, e eu disse àquela pessoa: eu discordo. E ele disse bem assim: mas por quê? Como você vai contestar isso? Eu disse: ao meu ver, francamente, Noé foi o melhor pregador da história. Mas pastor, ele passou 120 anos pregando e ninguém se converteu. Mas ele conseguiu o que muitos não conseguem. Ele colocou sua família, aleluia, dentro da arca. Amém. Ele salvou sua arca, sua casa. Ele salvou o seu lar. Ei, eu e você bem sabemos quão difícil é pregar para a família. Quão difícil é ensinar o Evangelho para a família. Desde já, os meus parabéns ao casal de pastores, pela influência e pela referência que eles são na vida dos filhos dele. Mas eles sabem tão bem quanto eu que essa não é a realidade, na maioria dos casos, até mesmo entre pastores. Um dia, a filha do reverendo saudoso Billy Graham, Anne Graham, ela disse: pai, tenha cuidado. Você está ganhando o mundo todo para Jesus, mas você está perdendo a sua casa. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, é uma rotina, é um ativismo, e acabamos esquecendo o que de fato é importante, o que de fato é essencial, o que de fato é mais especial.
William Shakespeare já dizia: o que mais importante na vida não é o que temos, mas quem temos. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que aprendemos a amar as coisas e usar as pessoas, quando na realidade devíamos usar as coisas e amar as pessoas. É uma distorção de valores. E o nosso maior desafio é justamente colocar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família dentro da arca. Dentro da arca. Um dos pré-requisitos do obreiro é governar bem a sua casa para depois governar a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai dizer: aquele que nega os seus, principalmente os de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pastor, eu fico a me perguntar: o que é que pode ser pior do que o descrente? Somente um sócio do capeta. Quando a Bíblia chega a atribuir que aquele que nega os seus é pior do que um descrente, então só pode ser sócio do capeta. Não negue os seus. É hora de voltarmos os nossos olhos para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e ser referência para os nossos, para aqueles que Deus nos confiou. A filha de Russell Shedd, o saudoso Russell Shedd, ela disse certa feita que só acreditava que o seu pai era pecador porque a Bíblia afirma que todos os homens são pecadores. Olha o impacto da vida do Dr. Russell Shedd na sua filha, na sua família. Portanto, meus irmãos, ao meu ver, Noé foi o maior pregador da história porque ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca. E o nosso desafio é colocar a nossa família dentro da arca. Eu sei que você diz: pastor, mas santo de casa não faz milagre. Faz sim. Faz sim, deixa tão somente Deus te usar, para que você seja um canal de bênção, para que você seja um canal de mudança, um canal de transformação em sua vida, em sua família, para a glória de Deus. Aleluia. Está escrito em Atos 16:31: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A bênção de Deus é tão grande que ela não se limita somente à nossa vida, ela se estende até a nossa casa. Eu não sei se você já percebeu, mas quando Zaqueu desce daquela árvore, quando ele abre as portas da sua casa para que Jesus possa entrar, Deus abre as portas dos céus para que um dia ele possa subir. Mas não somente ele, como também toda a sua casa. Aleluia. Jesus disse a Zaqueu: hoje veio salvação, não para essa vida, não para esse homem. Hoje veio salvação para essa casa. Por quê? O que foi que Zaqueu fez? Simplesmente abriu a porta das suas casas para que Jesus pudesse reinar, para que Jesus pudesse habitar, para que Jesus pudesse viver. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Se algo que me preocupa é justamente essa geração de tamanha inversão de valores, onde nós estamos perdendo os nossos filhos. Conversávamos juntos, eu e o pastor Ronaldo, sobre isso. A tecnologia que distancia os que estão perto para longe, aproxima os que estão longe para perto. E se não tivermos sabedoria para lidarmos com ela, o inimigo vai roubar os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Uma vez eu estava dando palestra para casais e para família. Eu gosto muito dessa área. Eu pergunto: alguém aqui tinha coragem de levar o seu filho para um centro espírita? Os irmãos, está amarrado. Uma encruzilhada de macumba, está amarrado. Se ninguém teria coragem, né? Mas nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa. Quando nós não fiscalizamos a programação que os nossos filhos estão assistindo através da televisão, quando nós não acompanhamos esses formadores de opinião, esses youtubeiros. Gente, pelo tom da voz de um youtubeiro, eu cheguei e disse: meu filho, eu não quero que você acompanhe mais esse rapaz. Não quero que você acompanhe. Depois eu fui, só pelo som da voz, o discernimento do Espírito, sabe, alertou já o meu coração. E quando eu fui ver, ele é um youtuber que tem um irmão e persegue o evangelho. É bem conhecido no Brasil. Mas a partir dali Deus já não sei o que neto. Tem neto,
um e neto 2. Ali, a partir dali, o Espírito Santo já me incomodou. E esses camaradas estão doutrinando uma geração. E nós estamos perdendo os nossos filhos dentro dos nossos lares, quando nós não acompanhamos as redes sociais, quando nós não acompanhamos o que eles estão fazendo na internet. Alguns navegam, mas outros naufragam. Na internet, nós como pai devemos estar atentos. Sabe por quê, meus irmãos? Os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro. Aleluia. E quem determina o alvo é você, pai. É você, mãe. Aleluia. Somos nós que determinamos o alvo. É isso que está escrito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro. Olha que responsabilidade Deus nos dá. Então você que escolhe o alvo, você que direciona o alvo, tenha cuidado como você está instruindo seus filhos. Noé conseguiu um grande feito que poucos homens conseguiram. E agora eu gostaria de partilhar com os irmãos como ele conseguiu isso. Se você for analisar o versículo 7, vai nos dizer o seguinte: Noé, divinamente instruído, divinamente instruído, ele teve uma direção. Aleluia. Uma direção da parte de Deus. Aleluia. Divinamente instruído, ele não agiu por conta própria, nem por si mesmo, nem de si mesmo. Ele procurou ser direcionado. Amém. Ao fazer a arca, acredita-se os estudiosos da Bíblia que levaram em torno de 120 anos, não sabemos ao exato, mas não tinha serra elétrica, não tinha retroescavadeira, não tinha os equipamentos, os instrumentos, as ferramentas. Como é que ele conseguiu? Divinamente instruído. Ei, olha para mim. Se você estiver divinamente instruído, você vai conseguir fazer coisas que ninguém faz. Aleluia. Coisas que ninguém pode, que ninguém consegue. Basta tão somente você ser divinamente instruído. A Bíblia nos diz que Deus revela os tesouros encobertos dessa terra. As riquezas escondidas. É o business que você precisa, é o negócio que você precisa, que você não sabe. Está tudo travado, mas você colocar no altar de Deus. E se você for divinamente instruído, meu irmão, você vai prosperar. Aleluia. Você vai prosperar. Divinamente instruído. Quer ver um exemplo disso? Os britânicos construíram um grande navio, um baita navio, o Titanic. Os maiores profissionais do mundo. E aí um capitão chegou e disse: bem, esse navio é tão equipado, tão sofisticado, tão seguro, que nem Deus consegue afundar esse navio. Estava tudo bem até aí. E o navio, você conhece, está nas profundezas do Atlântico. Agora o amador chamado Noé não era profissional, era apenas um amador, um simples homem, porém divinamente instruído. Construiu uma arca imensa, colocou sua família, colocou todos os animais e salvou a humanidade para a glória de Deus, porque foi divinamente instruído. Pode aplaudir ao Senhor. Você está entendendo, irmãos? O que você precisa é da instrução que vem do céu, da instrução que vem do alto, é da sabedoria que vem de Deus. Você pode não ter diploma, você pode não ter título, você pode não ter formação. Como eu conheci um pastor agora há pouco, em tantos lugares que eu tenho andado, em Boston, em Milford, um pastor que teve diversas limitações, mas Deus deu direção, Deus deu sabedoria e ele prosperou, porque ele tem a marca da promessa, ele tem o selo do Espírito em sua vida. É disso que nós precisamos. Divinamente instruído para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família. Ei, não é a Rede Globo que vai nos ensinar como educar os nossos filhos. Não é essa doutrinação ideológica onde as escolas querem deturpar todo o princípio ético e moral que nós herdamos dos nossos pais. Não! Escola ensine matemática, física, biologia, ensine cadeiras escolares, didáticas, pedagógicas, mas a verdade, a moral, a ética, quem ensina sou eu como pai, é você como pai, somos nós como pais. Aleluia. E não aceitamos essa inversão de valores que a sociedade impõe,
que a mídia simplesmente estabelece como verdade absoluta diante do relativismo, do pluralismo, do sincretismo, do ecumenismo. É uma mistura tão doida que a gente está vivendo nessa geração, tanta confusão. Mas ei, você ainda é o sacerdote da sua casa. Aleluia. Você ainda é o sacerdote da sua família. Deus te instituiu como cabeça. Deus te instituiu, mulheres, como mulher sábia. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. Deus te deu essa sabedoria. Deus te deu essa graça. Então, divinamente instruído. Ei, olha bem para mim. Olha o mistério aqui, ó. Eita, agora é forte, viu, gente? A arca não tinha vela. A arca não tinha timão. A arca não tinha remo. A arca não tinha leme. Sabe por quê? Porque a arca não era guiada por homens. Aleluia. A arca era guiada por Deus. Por Deus. Por Deus. Por Deus. E por Deus. E suportou o dilúvio de 40 dias e 40 noites, de ondas gigantes, de tsunamis, levando ela para um lado e para o outro. Suportou, porque era guiada, movida, direcionada por Deus. Pode vir o que vier, tempestade, terremoto, temporal sobre a tua casa, não vai abalar, não vai destruir, porque você está alicerçado na rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! É sobre Ele que está o nosso fundamento, meu irmão. Divinamente instruído. Ei, Deus instrui. Provérbios 16, versículo 1 diz que o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa, ela existe. Ela existe. Aleluia. E a resposta certa vem do Senhor. É do Senhor que vem a direção, é do Senhor que vem a visão. E quando Ele dá a visão, Ele dá a provisão. Porque está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus não deixa nenhuma obra incompleta. Se Ele começou algo na tua vida, na tua casa, na tua família, Ele há de completar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Divinamente instruído. Noé, agora, a gente só fala de Noé, né? O autor da Epístola de Hebreus começa a falar de Noé, o homem de fé. Eu tenho um pastor amigo que ele disse, ó, o autor fala só de Noé, não falou da esposa de Noé. Ele devia falar da esposa de Noé, que também foi uma mulher de fé. E eu perguntei para esse pastor, muito amigo nosso, pastor Joel do Rio de Janeiro, mas por que a mulher? Por que a mulher de Noé? Ele disse, pastor Sidney, porque aturar duas noras durante 40 dias e 40 noites, só sendo uma mulher de muita fé. Aí esse pessoal fala muito das sogras, né? Mas não fala das noras. E a mulher de Noé estava lá, 40 dias, 40 noites, cuidando também não somente dos seus filhos, mas também cuidando das suas noras. Eita, Deus bom, mulher de fé. Gente, Noé foi divinamente instruído, primeira lição. Segunda lição vai nos dizer o seguinte, versículo 7. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Ou seja, ser direcionado por Deus e agora, em segundo lugar, ser temente a Deus. Aleluia. Gente, isso é muito forte, sabe por quê? Deus diz a Noé que vai chover, só que não havia chuva naquela época. Yes. O temor não é medo, o temor é respeito. E quando você respeita alguém, você acredita, você confia. Aleluia. Coisas que nunca aconteceram. Gente, quando eu fui estudar sobre isso há um bom tempo atrás, eu percebi o seguinte, que não chovia naquela época. A terra era alimentada pelo orvalho, as plantas, o reino vegetal, dessa forma. Não existia nenhum oceano ao lado de Noé, para ele ter uma noção da imensidão de águas. E ainda levar um casal de animais, das espécies que Deus tinha estabelecido. 3 coisas praticamente impossíveis. Impossível. Mas a Bíblia diz, por causa do temor a Deus. Aleluia. E ele escolheu obedecer. Às vezes Deus está te pedindo algo que você
não entende. Às vezes Deus está te pedindo algo que você não compreende. A propósito, tem 3 pessoas na Bíblia que eu admiro muito. Um é Noé, por fazer uma arca para um período que não chovia e acreditar que haveria um dilúvio. Segunda pessoa é Abraão. Abraão leva seu filho ao pico, ao topo do Monte Moriá. Ele leva o cutelo, ele leva a lenha, ele leva o fogo. Abraão não somente ia matar seu filho, ele ia queimar o seu filho. Haveria ali uma incineração, uma cremação, seu filho ia virar cinzas. Mas mesmo assim ele acreditava, conforme diz Hebreus, aleluia, que Deus faria seu filho ressuscitar dentro dos mortos. Coisa que até então nunca tinha acontecido. Aleluia. Vocês estão entendendo? Noé acredita em algo que nunca aconteceu. Abraão acredita em algo que nunca aconteceu. E a terceira pessoa na Bíblia é Maria, que tenta entender os mistérios de Deus e diz: mas como assim? Eu sou moça, eu não conheço nenhum homem. E Deus não dá satisfação, você já percebeu? Deus não dá satisfação. Deus existe não para ser compreendido, mas para ser obedecido. Aleluia. E milagre não se explica, milagre se vive. Quando Maria começou a questionar, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ele temeu a Deus. Ei, você é capaz de temer a Deus e acreditar que o que Deus tem para a sua vida é maior do que as pessoas possam imaginar, pensar, que Deus vai surpreender toda expectativa imposta ao teu respeito, que Deus vai muito além de toda perspectiva humana acerca de ti. Você é capaz de acreditar que aquilo que não fizeram com outros, Deus vai fazer contigo? Eu conheci um pastor na Flórida que com 5 anos Deus moveu céus e terra e ele ganhou o green card. Com 10 anos ele ganhou a cidadania americana. E ele diz assim: pastor, isso foi algo tão surreal que a gente só pode acreditar que é a mão de Deus movendo céus e terra, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então, irmãos, eu sei que você tem os seus sonhos, eu sei que você tem os seus projetos. Acredite que o temor de Deus fará coisas impossíveis acontecer na sua vida, na nossa vida. A Bíblia nos diz que Noé, temendo a Deus, é reverenciar Deus e acreditar que Ele é Senhor, supremo e soberano e absoluto sobre os céus, aleluia, e sobre a terra, que Ele está na sala do comando e o controle sobre tudo está em suas mãos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Tem tantas pessoas apreensivas e aflitas e o Espírito Santo me mostra: ei, Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Deus é Deus. Deus é Deus. Noé teve temor e nós precisamos hoje do temor de Deus, irmãos, para cuidar do nosso lar, para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família. É o temor de Deus que nos afasta do mal. É o temor de Deus que nos distancia, sabe, de todas as investidas do inimigo. Foi o temor. Ei, você já parou para perceber que José viveu 430 anos antes da lei que Moisés recebeu? E na lei que Moisés recebeu, foi a primeira vez que estava escrito: não adulterarás. Mas José, 430 anos depois, quando ele é sediado, tentado pela esposa de Potifar, ele demonstrou temor, mesmo sem conhecer a lei. Aleluia. Não é o conhecimento que nos impede de pecar. Aleluia. Você pode ser PhD em teologia, ter mestrado e doutorado, falar grego, hebraico, latim e falar latim. Opa, desculpa. Você pode ser um acadêmico, erudito, catedrático, o que for. Não é o conhecimento que te impede de pecar. Se fosse assim, Lúcifer não tinha pecado. É o temor a Deus. Amém. É a reverência. É a reverência que nós devemos ter a Deus. É por isso que José, muito tempo antes, ele disse: poderia eu pecar contra o meu Deus? E
Porque o meu Senhor é o temor que te faz escolher as escolhas certas, andar nos caminhos certos. É de temor que nós precisamos. Noé salva a sua casa, salva a sua família, porque ele teve temor a Deus. Se você tem temor a Deus, você nunca vai abandonar a sua guerreira por causa de alguma aventureira, não. Aleluia! Você sempre vai olhar para a mulher que esteve ao teu lado, construir uma vida, construir uma história ao teu lado. É interessante, né, irmão? Veja a vida de Jó. Deus tirou tudo de Jó. Deus tirou tudo de Jó. Tudo. Menos uma coisa. A sua esposa continua. E o pessoal fala muito mal da coitadinha, né, gente? Mas sabe o que é que eu digo? Você tem noção do que é carregar 10 alças do caixão de uma só vez e enterrar 10 filhos? Aquela mulher pelo menos estava lá para dizer: amaldiçoa teu Deus e morre, infeliz. Se fosse outra, já tinha deixado quando ele perdeu as riquezas. É ou não é? Se fosse outra, quando ele tivesse perdido o emprego, já tinha deixado. Agora, quando Deus restaura tudo em dobro, pastor, tudo em dobro. E os filhos? Meus irmãos, a Bíblia diz que ele perdeu 10 filhos depois que ele ganhou 10 filhos novamente. Agora, o que é que acontece? Mas não é em dobro, filhos não se perdem. Os filhos de Jó estão nos céus. Então, em dobro nos céus. Tudo na vida de Jó foi em dobro. Agora, o que é interessante? A mulher continuou. Ele não trocou a sua esposa de 60 por 2 de 30, não. Sua esposa continuou. Dizem que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Isso é o maior erro da história. É ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Por isso Deus extraiu a mulher da coluna, ou melhor, da costela. E onde é que está a costela? Ao lado, do lado. Dizia Santo Agostinho: Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela não viesse dominar o homem. Não tirou a mulher dos pés do homem para que ela não viesse ser dominada para o homem. Aí ele vem filosofando e poetizando. Ele diz: Deus tira a mulher da costela que está próximo do braço para ser amparada e perto do peito para ser amada. Esse foi Santo Agostinho, né? Do lado. E uma guerreira sempre está ao lado. A aventureira não. Agora a guerreira está sempre do lado. E a mulher de Jó, irmãos, foi uma grande guerreira. Foi uma grande guerreira. Então, temor é o que nos faz permanecer firme na presença de Deus e influenciar a nossa família. Terceiro, veja bem, aparelhou a arca para a salvação da sua casa e condenou o mundo. Condenou o mundo. Ele ensinou os filhos o que presta e o que não presta. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer: não nos conformeis com este século, mas transformai-vos sereis pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Noé mostrou aos filhos o que é bom e o que é ruim. Ele mostrou que o mundo de fato não presta. Às vezes a gente se encanta tanto com esse mundo, a gente se preocupa tanto com a formação profissional dos nossos filhos. Não que isso seja ruim, mas a gente esquece da sua vida espiritual. E a gente tem que se preocupar mais com a vida espiritual mesmo, porque não importa se ele vai ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande advogado. Aleluia. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Hoje ninguém, eu acho, pastor, que olha para o seu filho e diz bem assim: ele vai ser um pastor. Se você chegar para uma criança e dizer: vai ser pastor, as irmãs dizem: está amarrado. Misericórdia, Jesus. E deve ser uma honra. Minha esposa, Aleluia, ela disse que deseja que os meus filhos sejam pastores. Eu desejo que os meus filhos sejam pastores. A missão é árdua, mas é gloriosa quando você sabe o que está fazendo, sobretudo para quem você está fazendo. Aleluia. Meus filhos serão, eu não sei se eles serão profetas, ou melhor, pastores, mas eu sei de uma coisa: eu estou preparando ele para ser profeta. Aleluia. Os dois serão profetas. Se vão ser médicos, engenheiros, advogados, seja lá o que for, isso é insignificante. O que eles vão ser, de fato, são profetas. E se eles estiverem numa sala de aula, eles vão profetizar. Se eles estiverem num consultório médico, eles vão profetizar. Se eles estiverem no escritório, eles vão profetizar. Onde eles estiverem, eles vão profetizar.
É isso que Noé ensinou a condenar o mundo, porque está escrito em 1 João 5,8: não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Temos que condenar o mundo como Noé, não achar as coisas normais, não achar as coisas comuns, não achar as coisas naturais, mas sermos um exemplo. Um dia um filho de um pastor chegou bêbado em casa. O seu pai acordou de madrugada, movido pelo Espírito Santo, e disse: filho, o que é isso? Ele se aproximou do filho e sente o odor do álcool, sente o odor do cigarro. Ele disse: filho, eu não aceito isso. Sabe por quê? Se você nunca viu seu pai bebendo, se você nunca viu seu pai fumando, eu não admito que você venha trazer essa maldição para dentro de casa. Aleluia. Ele só precisou dizer isso. Ele não precisou ir além, não precisou de discursos, não precisou de sermões, ele precisou apenas usar o exemplo, porque a atitude se transforma. Os exemplos mudam. Quer ver uma coisa? Faz assim comigo, junta as duas mãos. Agora começa a movimentar. Velocidade 1, vamos até velocidade 5. 1, velocidade 1. Velocidade 2, mais rápido. Velocidade 3. Velocidade 4. Velocidade 5. Isso. Agora pare e coloque sua mão na nuca. Uau! Pastor, me explicou onde é nuca aqui. Lá na Bahia, nuca é aqui, ó. Mas os irmãos colocaram a mão na testa, na fronte. Por que os irmãos colocaram a mão na testa? A gente segue não o que a pessoa fala, mas o que a pessoa faz. A gente ensina muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Vamos aplaudir ao Senhor. Sabe o que isso significa? Vamos parar com aquele sermão que a gente ouviu tanto dos nossos pais. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pai que é pai, olha bem nos olhos do seu filho e diz: faço o que eu digo e faço o que eu faço. Se você não me viu mentindo, eu não aceito que você venha mentir. Se você não me viu ludibriando, nem recorrendo ao jeitinho brasileiro para trapacear e tirar vantagem sobre o outro, eu não admito que você faça a mesma coisa. E é desse jeito que a gente transforma o mundo. E como Noé, a gente condena este mundo vil, tenebroso, esse mundo maligno. Noé simplesmente condenou o mundo e a gente está se tornando tão simpatizante desse mundo. As coisas estão tão comuns, tão normais, que aí vem a ideologia de gênero e tem crente nas nossas igrejas defendendo isso. Tem irmãos nossos defendendo isso. Tão acostumado, quando a Bíblia diz: não vos acostumeis. Por fim, você pode analisar no versículo 7. E tornou-se herdeiro da justiça que vem de Deus. Meus irmãos, tremendo, divinamente instruído, teve temor, condenou o mundo e tornou-se herdeiro. Aleluia. Ei, pastor José Gonçalves, eu estive em uma palestra com ele em Fortaleza. Pegamos 10 horas de viagem para ouvir um congresso de pastores. Valeu muito a pena. Ele disse que iniciou uma campanha no Brasil que é Minha Família, Meu Maior Patrimônio. Essa campanha envolveu o Brasil todo. Mas ele disse que depois de um tempo o Espírito Santo disse: você está errado. Ele: como assim? Minha família, meu maior patrimônio? Você está errado. A sua família é seu único patrimônio. E o Espírito Santo começou a ministrar e a falar para ele que não é o nosso maior, é o nosso único. Sabe por quê, irmãos? Olha bem para mim agora. A gente não vai poder levar os nossos carros para o céu. A gente não vai poder levar as nossas mansões para os céus. A gente não vai poder levar as nossas roupas de grife para os céus. A gente não vai poder levar os nossos títulos, os nossos diplomas. A gente não vai poder levar as nossas joias, troféus, medalhas. Nada disso a gente pode levar para o céu. Tudo vai ficar, mas a gente pode
levar o esposo para o céu, a esposa para o céu, o filho para o céu, a filha para o céu, um pai para o céu, uma mãe para o céu, um avô, uma avó para o céu. Estou aqui pregando, mas minha esposa está aflita. Eu falei isso para o pastor. O avô dela está em coma. Teve um infarto. Há 2 dias. Está na cidade de Recife. A família toda está apreensiva. Minha esposa disse que entrou no quarto e disse: o senhor conhece a verdade. Agora o mais importante é o senhor confessar com os lábios. Não se trata de religião. Religião, qualquer um pode ter a sua. Mas a salvação é somente em Cristo Jesus. Aleluia. E o Senhor precisa reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E minha esposa disse que ele levantou a mão e disse: eu quero Cristo Jesus. Eu não sei o que vai ser, mas de uma coisa eu sei: o nome dele está escrito no livro da vida. E é isso que importa. Povoarmos os céus, desfalcarmos o inferno. Aleluia. Ganharmos alma para Cristo Jesus. Foi isso que Noé fez. E é isso que nós devemos fazer. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Agora olhe bem para mim. Quero concluir. 40 dias e 40 noites, pastor, dentro de uma arca. Isso não é nada confortável. Quem já esteve no navio sabe muito bem disso. Principalmente em uma tempestade como aquela. Não é nada confortável. A nossa casa também não é nada confortável. Haverá atritos. Haverá desentendimento. Haverá discussões. Nós somos bem transparentes. Eu nunca vesti nenhuma capa, nenhum uniforme de super-herói. Minha igreja sabe quem eu sou. E minha esposa até brinca. Às vezes a gente dá palestra para casal, ela olha para mim e diz: eu só te aguento porque eu sou uma santa. Aí eu digo: eu sei, eu só te suporto porque eu sou um anjo. Não está tudo resolvido entre nós. Mas existem os conflitos, existem os atritos, existem os desentendimentos. Mas aí, é melhor o desconforto do lado de dentro do que o juízo do lado de fora. Olha aí, aleluia. Estamos dentro de uma arca. E esse tempo é provisório. Aleluia. Tudo isso vai passar. Vai passar. Agora lembre-se que quando Deus fez a arca através de Noé, Noé fechou pelo lado de dentro. Deus fechou pelo lado de fora. Sabe o que é que eu entendo, pastor? Quem está do lado de dentro pode até sair, se quiser. Mas quem está do lado de fora não pode entrar. Multidões batiam na arca: abra a porta, eu quero entrar. Noé não podia fazer nada. Tem multidões do lado de fora, querendo um lar, querendo uma casa, querendo uma família. Sabe aquele ditado que diz bem assim: eu reclamei porque não tive condições de comprar um tênis, até o dia que eu vi uma pessoa que não tinha pé. Às vezes somos nós reclamando da vida. Então vamos voltar hoje na nossa casa, no nosso lar. Madre Teresa de Calcutá, ela disse num congresso: se vocês desejam um congresso de paz mundial, ela disse: se vocês desejam a paz mundial, eu tenho um conselho: voltem para suas casas e amem suas famílias. É assim que a gente contribui para um mundo melhor. É assim que a gente contribui para um tempo melhor. Amém? Esse é o nosso desafio, irmãos. Colocar. Eu quero chegar, com todo respeito e admiração, aos meus filhos, na idade dos filhos do pastor, e ver eles firmes, firmados na presença do Senhor. Não seguindo o ministério do pai e da mãe, mas reconhecendo que eles também têm um ministério próprio. E eu percebi isso ao conversar com a filha do pastor.
que ela reconheça que tem um ministério próprio, que tem um ministério que foi Deus que deu. Sabe por quê, meu irmão? Filho de peixe é peixinho. Filho de pássaro é passarinho. Mas filho de crente, se não se converter, vai ficar cretininho. Vai ficar cretininho. Sabe por quê? Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Aleluia. E quando Jesus voltar, não pense você que vai subir agarrado na barra de saia da sua mãe. Não vai. Você só vai subir se você tiver um encontro com Deus. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Esse é o nosso desafio. Colocar a nossa família, colocar o nosso lar, colocar a nossa casa na arca e promover salvação. Ei, através de ti, Deus deseja fazer maravilhas. Você mesmo que veio aqui, Deus te trouxe a este lugar, porque Deus deseja te fazer um agente de mudança, um agente de transformação através de você. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te rendemos graça nessa hora, diante de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aqui existe, Pai, um enorme anseio de que a Tua graça alcance os nossos familiares através de nós. Que o Senhor nos use nesta geração como instrumento de bênção, como canal do Teu poder. Porque do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua casa, e no fim perder o seu lar, e no fim perder a sua família? Nos ensina, Senhor, a sermos bênção perto, porque não pode ser bênção longe quem não é bênção perto. Nos ensina, meu Deus, a não somente ensinar o Teu amor, mas vivermos o Teu amor, porque a Tua graça nos capacitou, não somente para ensinar, mas para vivermos as Tuas maravilhas. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre este povo. Eu quero profetizar sobre esta geração a Tua salvação. Que Teu Evangelho venha entrar em cada lar, em cada casa, em cada família. E que haja o avivamento, Pai, a partir da nossa casa. Ó Deus, eu tenho certeza que casamentos sarados, famílias restauradas e comunidades abençoadas. Essa é a nossa oração, abençoando e profetizando sobre a vida do Teu povo, para a glória do Teu santo nome. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.